Olá, turma! Tudo bem com vocês hoje? Hoje nós vamos apresentar a nossa atividade de História com o seguinte conteúdo: as grandes navegações do século XV, seus riscos, seus mitos e as suas principais descobertas. A aula de hoje ela foi elaborada pela professora Veleida, pelo professor Glauber e pela professora Larissa. Vamos contextualizar um pouco a nossa história. Durante os séculos XV e XVI, mais especificamente entre os anos de 1415 até mais ou menos 1559, exploradores europeus, principalmente os portugueses e os espanhóis, começaram a se aventurar pelos mares desconhecidos pelo homem até então. Logo, por este motivo, este momento de nossa história em que o homem começou a desbravar águas não mapeadas nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico, e por terem chegado a novos continentes, arquipélagos ou mesmo ilhas isoladas, ficou registrado em nossos livros de história como a era das grandes navegações e dos grandes descobrimentos marítimos. Vejamos agora os principais objetivos por trás das grandes navegações. O primeiro seria a disputa de poder entre as grandes potências europeias, que naquela época era a Espanha e Portugal, para aumentar os seus respectivos lucros. O segundo motivo seria o descobrimento de novas colônias para a aquisição de novas matérias-primas. Lembrando que colônias eram as regiões onde esses países ocupavam para poder explorar matérias-primas, né, e até mesmo escravizar os povos nativos. O terceiro motivo seria o descobrimento de novos pontos de exploração de pedras preciosas, que, por exemplo, seria ouro, diamante, entre tantas outras coisas. E de especiarias, que aí poderíamos ver temperos, corantes, também entre tantas outras coisas. E o quarto motivo seria a quebra do monopólio comercial dos comerciantes de Veneza e de Genova, né? Dois países, né, situados na Itália, que no caso, naquela época, eles mantinham o monopólio da rota comercial, né? Lembrando que o monopólio é quando apenas uma pessoa, né, ou no caso aqui seriam dois governos, né, dois estados, países, que mantinham o controle da passagem do comércio e por conta disso eles lançavam taxas muito altas, né, para que outros países pudessem também passar por aquela região. Agora, vejamos o que costumava roubar a coragem dos corações de nossos desbravadores náuticos. O medo deles não era à toa. Vejamos por quê. Cerca de 40% da tripulação que embarcava nas embarcações não voltava para casa, pois morriam nas viagens, vítimas principalmente em naufrágios,
pois era muito comum as embarcações afundarem, virarem por conta de tempestades marítimas ou até mesmo ataques, né, de outras embarcações. Muitos deles morriam por conta de doenças, né, das mais variadas, às vezes por desidratação, que acabava a água durante a viagem. Uma doença muito comum era o escorbuto, né, uma doença causada por falta de vitamina C no corpo. O terceiro motivo que causava muito medo na tripulação eram os ataques piratas, né, pois eles costumavam ser muito violentos. E o quarto motivo, né, que incutia, né, que plantava esse medo nas pessoas, é porque costumava acontecer combates mortais com os povos nativos dos locais recém-ocupados, né? E, além disso, quem sobrevivia a tudo isso ainda tinha que aguentar o mau cheiro, né, a bordo do navio e as acomodações precárias por meses, que às vezes uma viagem dessa poderia levar 3 meses, 4 meses, algumas até mesmo 6 meses. Vejamos agora a rota das viagens marítimas portuguesas e espanholas, né, dos séculos XV e XVI. No caso, eles saíam daqui. A Espanha e Portugal, eles são bem próximos, esses países, né, aqui próximo a onde eu estou aqui circulando com o laser. E o caminho, né, que eles almejavam, né, o local final de destino, seria nessa região aqui, né, nas Índias Orientais. E o caminho mais curto, como vocês podem ver, seria por aqui, não é isso? Nessa linha. Entretanto, eles não podiam fazer essa rota de forma tão fácil, como justamente está aqui Veneza, né, a Itália, onde colocavam os embargos, né, os preços na taxa a ser paga por transitar nessas águas. Então, a viagem ela costumava vir aqui, né, circulando o continente africano até conseguir chegar aqui, né, nas Filipinas, na Índia, Oceania, né? Mas principalmente era essa região aqui que eles queriam chegar, né? E mais à frente também tiveram, né, as viagens para a América do Norte, onde hoje é os Estados Unidos, né, conhecido, e também na América do Sul, que aí chegaram ao Brasil, mas foi bem mais depois, né? Por hora, a nossa aula está girando em torno disso, das grandes navegações, não é isso? Onde parte dessa rota que eles navegavam, eles conheciam, parte não, né? Então, justamente era o motivo que eles tinham medo, eram águas não mapeadas, eram águas desconhecidas, não é isso? Então, passando um pouco à frente, vamos agora conhecer um pouco, né, os tesouros tão cobiçados pelos nossos aventureiros. Eram basicamente dois tipos de coisas que eles cobiçavam. Primeiro eram as pedras preciosas, né, como por exemplo o ouro, diamante, prata e outras pedras preciosas, né, safira, rubi, né? E também, por outro lado, eles cobiçavam muito encontrar especiarias, como por exemplo, pimenta do reino, cravo da Índia, canela, açafrão, gengibre, mostarda, noz moscada, coentro e anis estrelado. Parte disso aqui, hoje nós encontramos facilmente na mercearia próximo da nossa casa. Entretanto, naquela época era muito difícil conseguir, né? E por conta disso o preço dela era muito
alto, né? Era de valor significativo. Vejamos agora o que seria a definição de especiaria, para a gente compreender bem o porquê que ela era tão cobiçada. O termo especiaria ou espécie, a partir dos séculos XIV e XV, na Europa Ocidental, designou diversos produtos de origem vegetal, né, que vem de plantas, com aromas ou sabores acentuados. Isto se deve principalmente à presença de óleos essenciais. O seu uso distinguia-as das ervas simplesmente aromáticas, das quais eram utilizadas principalmente as folhas. Além de utilizadas na culinária, com fins de tempero e de conservação de alimentos, ainda hoje, né, naquela época já se fazia isso, mas ainda hoje se mantém. As especiarias são utilizadas em preparos fármacos, não é isso? Remédios, né? E na preparação de óleos, cosméticos, incensos e de medicamentos, né? Que os medicamentos já se comunicam com a indústria farmacológica, né? E, historicamente, esses múltiplos usos deram lugar à disputa entre as grandes metrópoles, né? Esses países que saíam mundo afora, né? Desbravando novos continentes, que eram conhecidos à época por metrópole, em busca das novas colônias, que eram os países ocupados. Principalmente entre a manufatura têxtil, né, que é a indústria de tecido, de roupa, que hoje também, comparado àquela época, é muito mais barato produzir tecido e roupa, mas naquela época era muito caro. Geralmente, as roupas eram feitas por encomenda e levavam um bom tempo para a pessoa poder receber, né? Os novos especieiros, que eram as pessoas que trabalhavam especificamente com as especiarias, né, para fabricação de remédios ou produtos, né, também da culinária, e dos boticários, que seriam as pessoas que iam elaborar, por exemplo, perfumes, né, que ainda hoje nós compramos, mas nós consumimos perfume fruto também dessa extração. Para a gente continuar e compreender nosso estudo e compreender o porquê, né, que se tinha tanto receio da viagem, né? Encontrar um novo caminho para as Índias Orientais era uma tarefa muito difícil e perigosa naquela época, pois uma viagem poderia levar meses. Porém, estas eram muito desejadas pelas potências que já dominavam algumas tecnologias de navegação mais avançadas, como, por exemplo, as cartas náuticas mais precisas, né, que seriam mapas, embarcações mais resistentes, lembrando que as caravelas, né, as naus, como era chamado naquela época, essas embarcações, eram barcos muito grandes, né, e até bem resistentes comparados à tecnologia da época, né? Eles não tinham navios tão sofisticados como os que nós temos hoje. E também armamentos mais sofisticados, pois como esses países que iam ocupar novos continentes, geralmente, como já foi dito anteriormente, eles entravam em combate com os povos nativos, né? Então, ter um armamento mais sofisticado deixava eles em vantagem, né? Uma vantagem tática, como é chamado. Entretanto, essas empreitadas eram consideradas investimentos de alto risco,
e por isso de difícil financiamento, né? Justamente por isso que geralmente quem se lançava nessas aventuras eram financiados por reis, né? Ou homens muito ricos, né? Da nobreza da época. E além disso, os navegadores também tinham muito medo do desconhecido Mar Tenebroso. O porquê desse nome até de Mar Tenebroso, não é isso? Vejamos o que se acreditava à época. Primeiro, naquela época, acreditava-se que existiam várias criaturas monstruosas nos mares e que estas, por sua vez, iriam afundar as embarcações, né? Como, por exemplo, dragões marinhos, as sereias, né? Que eles acreditavam que iam encantar eles com o seu canto, né? Com a sua música, ia fazer eles baterem em rochas, né? E afundar os navios. E a outra coisa também que se acreditava muito naquela época é que a Terra era plana e que por este motivo, né, este fato, eles iriam cair para fora da Terra quando cruzassem a linha do horizonte, né? Como nós podemos ver esse desenho, né? Apenas informativo, né? Porque todos nós sabemos que a Terra ela é redonda, mas naquela época acreditava-se nisso, que ela era plana, não é? E quando a embarcação chegasse aqui na beira, ela ia simplesmente virar e cair. Bem, turma, agora que vimos tudo isso e a turma já está sabendo o que há de mais importante sobre as grandes navegações, vamos ao nosso caderno de atividade para logo em seguida responder a nossa atividade de história. Obrigado pela atenção de vocês na aula de hoje e tenham bons estudos.